Boa noite, amigos. Vamos iniciar nosso encontro? Boa noite. Minha voz chegou no fundo? Que bom. Vamos iniciar o nosso encontro agradecendo a Deus, nosso Pai, Criador de todos os mundos. Vamos agradecer pelo dom da vida e por essa oportunidade de estarmos aqui, reunidos em nome do Mestre Jesus, no Centro Espírita Paulo de Tarso. Que esta oportunidade, cada um à sua maneira, possa aproveitar as lições, levando na memória e nos seus corações os ensinamentos de hoje, para que possamos nos transformar, para que esse dia seja de significativa importância, porque será um dia em que tornaremos a encontrar a doutrina do Cristo e que poderemos renovar nossos atos, nossas atitudes, abrandar nossas mágoas, nosso egoísmo e nosso orgulho. Que as luzes do Mestre Jesus possam ser conosco hoje e todo sempre, que assim seja. Hoje nós faremos uma leitura de duas questões de acordo com a proposta do tema da noite. É do capítulo 11 do Livro dos Espíritos, da Lei de Justiça, de Amor e de Caridade, e as questões 873 e 874. Na 873, que faz parte do item Justiça e Direitos Naturais, Kardec pergunta aos espíritos de luz: o sentimento da justiça está em natureza ou é resultado de ideias adquiridas? Respondem a Kardec: está de tal modo em natureza que vos revoltais à simples ideia de uma injustiça. É fora de dúvida que o progresso moral desenvolve este sentimento, mas não o dá. Deus o pôs no coração do homem. Daí vem que frequentemente em homens simples e incautos se vos deparam noções mais exatas da justiça do que os que possuem grande cabedal de saber. Na 874, continua Kardec dentro desse tema. Ele argue aos espíritos de luz: sendo a justiça uma lei da natureza, como se explica que os homens a entendem de modo tão diferentes, considerando uns justo o que a outros parece injusto? A resposta: é porque a estes sentimentos se misturam paixões que o alteram, como sucede a maior parte dos outros sentimentos naturais, fazendo que os homens vejam as coisas por um prisma falso. Essas duas questões é uma introdução para o nosso tema da noite, que o Augusto César vai nos abordar, que nós escrevemos aqui: Mortes Coletivas, Justiça Divina. Boa noite para todos. Vamos agradecer a Deus, nosso querido Pai, agradecer a Jesus, nosso Mestre, por essa oportunidade sagrada de estar aqui com vocês. Já são tantos anos que eu me sinto bem em casa mesmo, são meus amigos, são parte da minha família mesmo. E agradeço o carinho com que todos me recebem. E nós preparamos esse tema essa semana, diante de questionamentos aí sobre esse acidente que houve lá em Brumadinho, e nós não esperávamos que tivessem hoje de manhã com o time do Flamengo lá, que morreram 10 jovens nos seus 15 anos de idade. E aí a pergunta do Livro dos Espíritos, que Kardec faz aos espíritos, vem falar como lidar com isso, como não despertar em nós uma certa angústia. Alguns ficam muito inquietos e outros muito irritados e muitos revoltados. Será que por exemplo, esse alojamento onde estavam os jogadores, não poderia ter tido mais cuidado? Um time que tem tanto dinheiro não podia ter preparado melhor? Será que os engenheiros
da Vale do Rio Doce, lá da companhia, que podem ter, às vezes, dado laudos não verídicos, são hipóteses, não estamos aqui para julgar. E aí a gente começa, então, a entrar num esquema que vai gerando um sentimento que vem lá de baixo e sobe assim, que às vezes não é um sentimento muito bom, não. E aí vem, eu quero justiça. A gente ouve isso com frequência, né? Às vezes você escuta a mãe de um rapaz, a esposa de um jovem. Lá tinha pessoas em que o marido morreu, deixou criança com 2 anos, com 5 anos. Como que é possível você não se colocar no lugar deles, não é? Então você imagina se fosse você e sua mulher ficasse aqui com os filhos, se fosse você criança e tivesse sua vida amputada lá 30, 40, 50 anos atrás, e aquilo vai mexendo com as nossas emoções. E quando a gente busca a justiça divina, ela é diferente da justiça humana. Nós estamos passando aí por problemas políticos, e estamos vendo como que a justiça humana, desde primeira instância, segunda instância, até o Supremo, não tem toda a confiabilidade que a gente gostaria de ter, não. No mínimo, questionável. Algumas decisões que são tomadas aí, criminosos que são soltos, isso vai nos revoltando, nos revoltando. Acontece que a justiça humana é feita por humanos. Atire a primeira pedra aquele que não tiver pecado. Esse é o grande problema, por exemplo, de nós médicos, que às vezes começamos a achar, dizem que médico só não é Deus, porque Deus tem que evoluir um pouco, né? Se Deus evoluir, ele alcança os médicos. Então a pessoa às vezes vai lidando com o poder que a medicina dá, o poder que o direito, a justiça, que um juiz tem, ele às vezes vai abandonando o sentimento de caridade, o sentimento de bondade, e vai agindo por razões outras que não o coração, e que não a justiça. Mas a justiça divina não. A justiça divina, ela é 100% pedagógica. A justiça divina está aqui para nos educar. Então, se eu cometo uma falta, e eu de verdade, lá no meu coração, eu já estou chateado com o erro que eu pratiquei, já aconteceu isso com você? Você ofendeu uma pessoa que você ama demais, você ofendeu profundamente, às vezes você cometeu um erro que não tem reparação, não precisa te castigar não, porque o próprio erro já te castigou. Precisa vingança? Já estou punido pelo próprio erro. Então, por que a justiça divina vai me fazer passar pelo mesmo que eu provoquei? Olho por olho, dente por dente, ficou lá para trás em Moisés. Jesus veio trazer uma palavra que há 2000 anos atrás ela era surpreendente, e ainda é para muita gente, que é a palavra amor. E essa é a palavra com a qual, é o sentimento com o qual Deus vai praticar a sua justiça. Alguns anos atrás, vocês se lembram de um acidente que houve em Santa Maria, no Rio Grande do Sul, na Boate Kiss? Eu comentei isso aqui com vocês na época. Um querido mentor espiritual, que hoje nos orienta e nos ajuda e nos ampara, nos trazendo suas experiências. Na última existência, ele foi o criador do gás usado nas câmaras de gás. Então, quando ele desenvolveu esse gás, a impressão que ele tinha é que esse gás era para matar gado, sem precisar dar tiro na cabeça, sem precisar dar paulada, dessas maneiras desagradáveis com que se mata o gado. Falaram para ele que o gás era para matar gado. Mas quem pediu era um país com finalidades bélicas, um país em guerra. Então ele confessa que lá no íntimo, ele tinha certeza que aquilo que ele estava desenvolvendo não era para matar gado. Mas ele fingia, já que me pediram para essa finalidade, ele fazia de conta que ele não sabia. Mas onde está o erro?
está na intenção. Então, lá no coração dele, ele tinha certeza que a finalidade daquilo não era coisa boa. E quando foram criadas as câmaras de gás, ele vendo pessoas e mais pessoas entrando para as câmaras de gás e sendo mortas, ele teve um arrependimento profundo. Mas eu vou te falar uma coisa, adianta eu te pedir desculpa? Adianta eu reconhecer que o erro é meu? Se eu ando bêbado dirigindo e te atropelo na rua e você quebra as 2 pernas, e faz 20 cirurgias, e fica lá 3 anos sem trabalhar, sentindo dores, passando por dificuldade, eu chego para você e falo, olha, você desculpa, a culpa foi minha mesmo. A minha desculpa vai te devolver a locomoção? A minha desculpa vai tirar a sua dor? Então, essa desculpa é muito relativa. Desculpa é quase que dizer assim, a minha culpa está me consumindo. Eu cometi um erro e minha culpa está me corroendo. Desculpa, o que quer dizer? Tome minha culpa para você. Tira essa culpa de mim. Então o Chico, nosso querido Chico Xavier, dizia que ele não estava nem um pouco preocupado com quem magoava ele. Porque aí o perdão dependia dele. Ele estava preocupado se ele tinha magoado alguém. Porque aí o perdão depende do outro. Eu costumo dizer que até para a gente ofender, a gente devia escolher quem a gente ofende. Se você escolher um cabeçudo, teimoso, você pode acontecer tudo que aquela pessoa às vezes vai ficar com aquela raiva bem sacramentada. Passaram-se aí, desde 1945, 60, 70 anos. E vamos imaginar lá, na Alemanha, antigamente, tinha um judeu, está aqui. E essa pessoa aqui veio e delatou ele. Falou, olha, pega esse homem aqui que ele é judeu. E ele foi para a câmara de gás. Então, às vezes, quem foi o vetor? Quando você pega dengue, tem um vetor, que é o mosquito. Quem mata, quem machuca, quem maltrata é o vírus. Mas quem transmite é o mosquitinho. Então, muitas vezes, nós somos vetores de desgraças. Nós somos quem transmite. Então, vamos imaginar lá em 1945, 40, 42, que essa pessoa aqui denunciou esse. E ele foi para a câmara de gás. Foi para a câmara de gás, morreu. Mas a mulher dele ficou viúva, os filhos órfãos. E às vezes isso pode até ter mudado o destino daquela família. E aí quem delatou desencarna, o outro já desencarnou mesmo. E às vezes quem foi delatado fica com uma mágoa terrível, não sem razão. E a família daquele que foi morto? Às vezes vai passar 40, 50 anos sofrendo a ausência do marido, sofrendo a ausência de um pai, e às vezes essa raiva até aumenta com os sofrimentos que vão vindo. Passados aí alguns anos, essas pessoas reencarnam. Lá em Santa Maria, foi mandado colocar pela prefeitura uma espuma revestindo toda a boate para proteger de barulho, para não jogar barulho para fora. Aquelas espumas com formato de tela de pôr ovo, aquelas bandejas de ovo, as espumas ali revestindo a boate toda. Quando a boate pegou fogo, a espuma pegou fogo. E o gás que essa espuma elimina chama gás cianídrico, que é o mesmo gás usado nas câmaras de gás. E aí, esta pessoa aqui, que delatou essa lá no passado, e essa aqui tem ódio mortal daquele, e a família desse aqui também tem ódio mortal daquele, e agora estão aqui reencarnados. E aí, esse aqui, que morreu na câmara de gás no passado, está lá dentro da boate, pegando fogo, desacordado, e esse aqui de fora da boate. Entra lá dentro da boate e salva a vida daquela pessoa.
tira aquela pessoa lá de dentro. Aí ele volta para buscar outra pessoa, e salva mais um, salva mais 3, salva mais 4, e numa das vezes que ele voltou, ele asfixiou e morreu. O que sai no jornal hoje? Fulano foi o herói da boate de Santa Maria. Quem é o herói da boate de Santa Maria hoje? É o grande vilão lá do passado. E aí? Esse algoz que desencarnou hoje, morrendo lá asfixiado, passam-se alguns anos, e quem foi salvo lá na boate, um dia vai desencarnar, não vai? E essa pessoa que foi salva na boate, vocês estão entendendo? Essa que foi salva na boate é aquela que morreu na câmara de gás. Ao desencarnar, a gente perde o esquecimento, que é uma bênção. Ainda bem que eu nasci e eu não lembro quem você foi. Será que vocês iam me abraçar, me receber bem, me dar aguinha, se soubesse que eu fui o grande vilão da sua vida, na outra vida? Aí quando essas pessoas desencarnarem de novo, daqui a alguns anos, essa pessoa que foi salva lá na boate, ao desencarnar, vai recordar da mágoa lá da outra vida, lá de trás. E às vezes ele ainda não perdoou. A hora que ele desencarnar, ele vai virar e falar assim, tudo bem, mas aquele camarada que me delatou lá em 1940, eu não perdoo de jeito nenhum, porque o sofrimento que ele imputou na minha família não tem preço. E aí os espíritos amigos vão virar e falar, e esse aqui, ó, esse aqui me dá um abraço, esse cara me salvou. Graças a ele eu pude cuidar dessa família, dessa vida. Ele entrou dentro da boate, morreu para me salvar. E a espiritualidade vai virar e falar, olha, esse aqui que é o seu herói, é o mesmo que te acabou com a vida em outra existência. Cabe a você perdoar ou não. Então percebam vocês que quando às vezes a gente vê essas atrocidades aí por erros humanos, às vezes a gente deseja justiças de formas cruéis. Por mim, tinha que pegar esse camarada que matou tanta gente aí e de pendurar e arrastar num caminhão. Podia arrancar a unha dele com alicate para ele sofrer muito. A gente escuta cada vingança, ou não? Escuta, não escuta? Então vocês poderiam dizer, vamos pegar agora esse pessoal aí que possa ter cometido as falhas lá em Brumadinho. O que você deseja para ele? Justiça. Eu quero que eles passem pelo mesmo que os outros passaram. Então nós vamos imaginar no futuro, essas pessoas que foram irresponsáveis hoje, talvez tendo que passar por soterramentos. Nós vamos voltar no tempo. Lá na mesma Segunda Guerra Mundial, morreram muitas pessoas asfixiadas, não morreram? Mas algum de vocês já viu vídeos em que eles abriam crateras na terra, abriam valas, jogavam pessoas vivas e jogavam? Quem cometeu essas atrocidades por educação espiritual, apenas por questão pedagógica, talvez eles não vão conseguir entender jamais a dor que eles provocaram naquelas pessoas. Jogou a terra ali e seguiu o caminho dele. Quantos criminosos vocês veem que às vezes cometem um erro e seguem a vida deles? A justiça humana sempre funciona? Tem pessoas que violentaram crianças e a criança nunca contou para ninguém. E essa pessoa viveu a vida dela inteira, sem problemas, desencarnou, nem julgamento moral da família não teve. É possível que ele causou um sofrimento profundo naquela criança. É possível que aquela criança que ele violentou passou a vida inteira com aquelas cenas torturando. Então olho por olho, dente por dente. Na próxima vida, que ele também passe por isso, para que ele saiba o que ele fez comigo. Primeiro, eu não sei se você passou por isso hoje,
Porque você pode ter provocado isso em outra pessoa, em outra vida. Pode ser. E pode ser que essa pessoa não tenha nenhum sentimento de arrependimento. E às vezes a gente vê essas pessoas falando, e a sensação que a gente tem é que eles não fizeram nada. Não tem um pingo de remorso. Nesses casos, pode ser necessário que numa próxima vida, essas pessoas passem pela orfandade, percam o pai quando é jovem, percam os filhos e assim por diante. Pode ser que eu, para roubar sua fazenda noutra vida, te tranquei lá dentro, joguei álcool e pus fogo. E às vezes, por crueldade, vi você morrendo queimado. E naquele acidente, pode ser que matei seu filho de 15 anos. Pode ser que eu, passando por isso nessa existência, eu tenha noção da dimensão da dor que eu lhe causei. Dor não se imagina, dor se experimenta. Nós somos seres vibracionais. Nós somos formados por pensamentos. E só existem dois tipos de pensamentos, só dois. Pensamentos positivos e pensamentos negativos. Assim como você joga uma pedra na água e ela forma uma onda, essa onda volta. O pensamento positivo que eu jogo para você, volta. O pensamento negativo que eu jogo para você, volta. E esse conjunto de pensamentos me forma. Eu, na verdade, sou um ser pensante. Sou um ser vibracional. E nós temos que tomar muito cuidado com os tipos de vibrações que nós temos. Porque às vezes a gente assiste essas coisas na TV e começamos a jogar vibrações pesadas, acusações, julgamentos contra pessoas que possivelmente possam ter cometido os erros. E o que vai voltar para mim? A mesma vibração que eu emanei para aquelas pessoas. Então, aqui no Livro dos Espíritos, Kardec pergunta: como me comportar diante das possíveis injustiças? E Jesus já respondeu isso antecipadamente, quando ele dizia: bem-aventurados os mansos, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os serenos, as pessoas que mantêm a serenidade diante dessas situações. Para que eu vou emitir vibrações desagradáveis? Para quê? Nessa questão de vibração, eu me lembro de uma história contada no livro Voltas que a Vida Dá, da Zíbia Gasparetto. É um livro pouco famoso, é um livro fino, em que ela conta uma história de uma viúva que tinha 4 filhos, o marido morreu de problema cardíaco, e ela, numa dificuldade danada, lavava roupa para criar os meninos. Isso não é uma história muito rara, não é? E ela, numa dificuldade, já não tinha dinheiro, os meninos passando dificuldade, passando fome, entrou numa temporada de chuva e frio, e lavar roupa na chuva, na época não tinha máquina, não tinha secadora, lavava lá no tanque, lá de fora, no tempo, então não tinha como lavar roupa. E os meninos passando fome. E ela já tinha pego dinheiro emprestado com as patroas, adiantado, já não tinha nem coragem mais de pedir dinheiro adiantado. E quando ela achou que a coisa estava feia, que a situação estava difícil, e chuva, e chuva, e chuva, os meninos adoeceram, os 4. E aquele febrão, os meninos chorando de fome e de dor. E ela desesperada, ela falou: eu não aguento mais. E veio nela, então, uma forte ideia de suicídio. E todos nós, todos, temos, cada um de nós, um espírito que nos protege. Um espírito protetor. O pessoal chama de anjo da guarda, ou espírito protetor. E o espírito protetor dela, vendo o desespero dela, ele viu que o negócio estava difícil de segurar, ele pediu auxílio a espíritos mais elevados. E um mentor espiritual veio até ele ajudá-lo naquela situação. E chegou lá e falou: vou te ajudar, fica tranquilo. Tem uma senhora aqui que é caridosa demais. Eu vou te levar lá na casa dela e você vai intuí-la e ela vai socorrer essa mulher.
e levou aquele espírito protetor lá na casa daquela mulher. E aquela mulher era esposa do dono da fábrica, onde morava o pai dessas crianças que havia falecido. Ela sabia da situação difícil que aquela mulher estava passando. Mas vocês lembram o início da história? Como é que estava o clima? Chovendo muito e fazendo. Então ela estava sentada na sala, a casa quentinha, com um cobertorzinho nas pernas, é gostoso, né? Lendo um livro fantástico, e chovendo, aí que é um ambiente propício para ler mesmo. Aí veio nela um pensamento, que muitas vezes a gente acha que os pensamentos são nossos. Mas percebam vocês, que esses pensamentos conversam conosco como se fosse outra pessoa. Esses pensamentos te chamam pelo seu próprio nome. Augusto, vai lá. Fala, vou mesmo. Você nem percebe que é alguém conversando com você. E aquele espírito amigo falou para ela, vai lá, nesse frio, quem sabe aquela viúva está precisando. E acontece isso, não acontece? Quando está chovendo demais, fazendo frio, você fala, gente, como é que será que estão os pobres? Não vem esses pensamentos? Será que tem alguém sem abrigo agora? Será que nesse momento tem alguém passando frio? Não é comum? A maioria das vezes não é você não, tá? São espíritos pedindo ajuda. E ela escutou aquilo, pensou, eu aqui nesse conforto, como será que estão aqueles meninos? Eu vou lá dar uma olhada naqueles meninos, levar uns cobertor lá, comprou um sapé canigrinho, estava guardado lá. Ela pegou os cobertor, olhou na janela, estava chovendo assim, do cachorro beber água em pé. De tanta chuva. Ela falou assim, não, nessa chuva não tem jeito não. Já é quase 4 horas da tarde, vou deixar isso para amanhã. Hoje não dá. Voltou, pôs os cobertorzinhos na perna e foi continuar a ler. O espírito protetor daquela viúva falou, meu Deus do céu, eu tinha certeza que ela ia ajudar. Aí o mentor que estava auxiliando, ele falou, calma, tem aquele rapaz lá que dirige o centro. O rapaz é caridoso demais, vão lá na casa dele, ele vai ajudar, ele conhece ela vive lá no centro pedindo ajuda. Foram eles lá na casa daquele trabalhador espírita. Chegou lá, ele sentado para jantar, a janta já servida na mesa, aquela fartura de comida, ele virou para a mulher dele e falou, para que você fez esse tanto de comida? Só nós dois. Ela, porque os meninos falaram que vinham jantar aqui, mas com essa chuvarada, eles não vieram. Falei, você sabe que eu não gosto que sobra isso? Eu vou jantar e vou levar isso para alguém. Deve ter alguém precisando. Inclusive, aquela mulher, aquela viúva, tal, ela esteve lá no centro esses dias para trás, eu achei ela tão abatida. Eu vou levar isso na casa dela. Acabou de jantar, a mulher dele colocou a comida nas vasilhinhas lá. E a hora que ele foi ensinar, ele falou assim, você não acha que está tarde para você ir lá não? Com essa chuvarada, um barro que vai estar aquilo lá, hein? Vai sujar seu carro tudo, mexeu no ponto fraco dele, que era o carro. O cara era enjoado com o carro, sabe? Você vai atolar. Pensa, você vai atolar naquele barro de chuva. Ele olhou assim e falou, tem que esperar estiar um pouco. A fome espera? E a mulher desesperada. Aí nesse momento, o espírito protetor dela pôs a mão na cabeça e falou, como é que eu faço? E o mentor que estava auxiliando ele também, falou, acabou o recurso. Né? O Coromandel é tão pequeno, né? Nós temos uma solução. Vamos pedir auxílio a Jesus. E aquele mentor, então, que já era um espírito mais evoluído que o espírito protetor, elevou o pensamento a Jesus e pediu socorro ao mestre. Quando ele fechou os olhos e pediu socorro ao mestre, que eles abriram os olhos, eles estavam na terceira casa, ao lado da casa da viúva, onde morava uma mulher muito bonita, mas já meio desgastada pela idade, solteira. Um homem deixou um dinheiro em cima da mesa para ela e foi embora. Ela vestiu as roupas e deu nela uma solidão terrível. Ela já estava cansada daquela vida, muito sozinha. Os vizinhos a discriminavam por causa do estilo de vida livre que ela vivia. E ela virou e falou, eu não aguento mais essa vida. Eu vou suicidar.
Aí os mentores falaram, meu Deus, tinha um problema, agora é 2. Aí o mentor virou, falou, calma que eu vou resolver isso. Chegou nela e começou a intuir. Mas e esse tanto de coisa de mantimento que você tem na despensa? Você vai suicidar, vai largar isso aqui? Com tanta gente passando fome? Ela olhou para a dispensa cheia. Ela falou, eu vou suicidar, mas antes eu vou doar isso para minha vizinha, que ela é viúva, tem 4 filhos. Foi lá, abriu a gaveta, já tinha juntado um dinheirinho, não tinha com o que gastar. Vou dar esse dinheiro para ela também, ela tem 4 filhos. Catou o dinheiro, catou os mantimentos, foi ela lá na casa da viúva, debaixo de chuva. Observe que a mulher caridosa teve medo da chuva, o estudioso espírita também, e uma mulher de vida livre, pegou o dinheiro, pegou os mantimentos, foi lá, bateu na porta, a mulher abriu. Tem gente que tem medo de abrir a porta. Abriu, mandou ela entrar. Falou, não, eu não posso entrar não, que vocês vizinhas me veem entrando aqui, que elas vão pensar, que deixa isso para lá. Você acha que uma pessoa que estava na situação daquela viúva estava preocupada com os vizinhos? A dor nos permite isso? Pôs a moça para dentro, deu uma toalha para ela, enxugou um golinho de café. O que foi? Não, é porque minha vida não tem sentido. Eu estou querendo suicidar, e eu vim dar essas coisas que eu tenho aqui de comida, tudo para você, esse dinheiro. A viúva começou a chorar e tremer. Aí a mulher falou, o que foi com a senhora? Ela falou, eu também estava pensando em suicídio. Olha os meus filhos aqui doentes, sem remédio, sem comida. E você veio aqui me socorrer. E as duas entraram em pranto, abraçaram-se. E observem vocês, que mesmo 2 pessoas com padrão vibratório baixo, a ponto de pensar um dos piores problemas, que é o suicídio, a justiça divina vem e usa os padrões vibratórios baixos para que um ajude o outro. Já que os santos não podiam, vamos nós mesmos. A justiça divina está ali para quem pede. Se vocês perceberem, Jesus falou o que para aquele aleijado lá? Levanta e anda? Não, antes ele falou o quê? O que você quer de mim? Peça. Chegou para o cego e falou, enxerga. Falou, não. O que você quer de mim? Ele falou, eu quero enxergar. Ah, eu estou sofrendo demais, mas Deus sabe das minhas necessidades. Peça. Porque nem Deus desrespeita o seu livre-arbítrio. Nem Deus te rouba a sua liberdade. Mas Jesus disse que se você estiver exausto, cansado, que você não dá conta mais de nada, pede que se for preciso, Ele te carrega. Uma vez um homem virou para o Chico e falou assim, para o nosso querido Chico Xavier, Chico, minha vida está terrível, cada dia acontece um problema pior, eu acho que eu estou passando pelo inferno. O Chico falou, então não para não, meu filho. Já que você está passando, não para não, que você sai do outro lado. Né? Vai acabar esse negócio. Ainda bem que você está passando. A gente está falando em tom de brincadeira, mas quem está passando pelo inferno às vezes não é fácil. Como essa mulher, os filhos com fome, doentes, sem dinheiro, sem comida. Às vezes não é fácil. Então nós precisamos buscar a nossa serenidade diante dessas possíveis injustiças. Porque na maioria das vezes elas fogem da nossa compreensão. Então, para encerrar, vou contar uma história que é o que eu quero que vocês guardem. Se eu já tiver contado para alguém, aprende de novo. Um homem juntou todo o dinheiro que ele tinha na vida e com esse dinheiro ele comprou um cavalo. Ele estava dos mais felizes, que até que enfim ele conseguiu comprar um cavalo. E pôs o cavalo na cocheira e estava feliz da vida. E ele chegou lá de manhã um dia, cadê o cavalo? Não estava lá. E ele ficou desolado, olhando ali para a cocheira vazia. Chegaram os jovens, falaram para ele, nossa, mas que desgraça, hein? Tudo que você tinha era esse cavalo e alguém roubou. Ele falou, não sei se alguém roubou. Mas então ele fugiu. Ele falou, não sei se ele fugiu. Ah, a gente não sabe se roubou ou fugiu, mas que é uma desgraça é. Ele falou, também não sei. A única coisa que eu posso afirmar é que o cavalo não está na cocheira.
Passaram-se alguns dias e o cavalo realmente tinha fugido para o mato. E ele se reuniu com mais um monte de cavalos e voltou. E com ele voltaram mais 9 cavalos, cada um mais bonito que o outro. Ele acordou de manhã, chegou na cocheira, 10 cavalos. E ele lá dos mais felizes, chegam os jovens e falaram para ele: meu senhor é sábio, hein? O senhor tinha tido uma intuição, né? Que ele ia voltar. Ele falou: não tive intuição nenhuma. Eu só esperei, eu não sabia que isso ia acontecer. Mas vai me dizer que não é uma bênção agora, senhor, com 10 cavalos? Ele falou: não sei. Pode ser uma bênção ou não. A única coisa que eu posso afirmar é que hoje eu tenho 10 cavalos. Passaram-se alguns meses, o filho dele foi adestrar os cavalos, caiu e quebrou as 2 pernas. E os jovens vieram e falaram: o senhor é um sábio mesmo. O senhor anteviu, né? O senhor previu o que ia acontecer. Isso eu não previ nada. Mas não é uma desgraça seu filho com as pernas quebradas? Ele falou: não sei. A única coisa que eu posso afirmar é que meu filho está com as pernas quebradas. Passado um tempo, o país entrou em guerra. Todos os jovens foram para a guerra e todos os jovens morreram na guerra. E essa história dura uns 3 dias. Então eu vou dizer para vocês uma palavra que pode modificar sua vida. Vou te ensinar uma fórmula mágica, às vezes de mudar o seu tipo de oração, porque muitos de nós vai rezar e dorme no meio da prece. Ou começa um Pai Nosso, no meio dela o pensamento vai para outro lugar. Então tem uma prece muito simples que você pode fazer o tempo todo. É só você, diante das coisas, dizer uma palavra que venha lá do fundo da sua alma e ressoa aqui. Uma palavrinha de 3 letras. Sim. Difícil? Então eu vou fazer uma brincadeira com vocês. Eu vou contar essa história do homem de novo. Calma que é bem depressa agora. E quando eu fizer assim com a cabeça, vocês vão dizer: quem não falar não vai para o céu. O homem chegou de manhã e o cavalo dele não estava na cocheira. Passados alguns dias, voltaram mais 9 cavalos com ele, e tinham 10 cavalos na cocheira. O filho dele quebrou as 2 pernas, adestrando os cavalos. Os jovens foram todos para a guerra e morreram todos. Observem vocês a vibração que isso traz em nós. Não foi de revolta. Meu filho quebrou as pernas, por quê? Estourou a barragem de Brumadinho. Sim. Morreram pessoas jovens, velhos, cheios de sonhos, mulheres ficaram viúvas. A dor é muito grande. Sim. Hoje pegou fogo lá no CT do Flamengo, morreram, que eu saiba, 10 jogadores jovens de 15 anos e 3 funcionários. Sim. Essa postura é a postura do manso, é a postura do sereno, é a postura de quem tem fé em Deus, é a postura daqueles que sabem que para tudo existe uma causa e um efeito. E quando eu busco a justiça, ou quando eu me revolto com a injustiça, eu vou ter um padrão vibratório em que eu vou dizer uma palavra que também vibra muito aqui, que é não. Não, meu filho não pode quebrar as pernas. Por que meu filho quebrou as pernas? Quando eu digo não, eu me abraço ao problema. Quando eu digo sim, eu me liberto. Ah, você está querendo que a gente seja indiferente. Não. Não vamos abandonar a nossa compaixão. Não vamos deixar de vibrar amor por essas pessoas. Mas muitas coisas que acontecem fogem do nosso entendimento. É possível que essas pessoas tenham provocado isso em outras. É possível. E Jesus diz no Evangelho: os escândalos são necessários. Ai de quem cometê-los. Quem fez, de alguma forma, vai ser responsabilizado. Eu não vou entrar nessa vibração. Então, quando acontecer alguma coisa, que você começa a ficar inquieto, um sentimento de vingança, querendo justiça,
Você está dizendo não para aquele problema. E essa vibração volta toda para você e você não entende por que você está triste e deprimido. Então vamos vibrar sim. Aceitar. Sim é a palavra que resume a aceitação. Vamos buscar aceitação. Isso vai nos trazer a paz que nós todos precisamos. O que Jesus disse? Não posso te dar a felicidade, porque ela ainda não é desse mundo. Mas posso te dar a paz. A paz está ao nosso alcance. Quantas pessoas, católicas, evangélicas, ateus, espíritas, que às vezes diante de um problema grave na família, aquelas pessoas mantêm a serenidade, não se revoltam, chama-se sabedoria. São pessoas que já sofreram tanto, em tantas existências, que elas sabem que tudo na vida passa. Para que me revoltar? Tudo o que acontece tem uma causa e terá um efeito. Para que eu vou espernear? Para que eu vou me rebelar? Para que eu vou clamar por justiça, se a justiça é divina e é 100% pedagógica? Se você me perdoou e eu já me arrependi, por que eu tenho que passar pelo mesmo erro que eu te causei? Mas às vezes é necessário. Tá? Então, diante das dores, diante das catástrofes, diante das mortes coletivas, dentro de uma serenidade, dentro de uma fé, vamos dizer? Sim. Muito obrigado a vocês pelo convite. Que Jesus nos abençoe. Nós agradecemos mais uma vez ao Dr. Augusto pela presença. Já vamos agendar o retorno. Vamos agendar o retorno, né, Augusto? Vamos encerrar nossa reunião e passar para o passe, agradecendo sempre a Deus, nosso Pai, pelo dom da vida e essa oportunidade de estarmos aqui. Agradecemos pela nossa família, nossos vizinhos, agradecemos pelo calor e pelo frio, pela alimentação. Agradecemos ainda muito mais por aquelas pessoas difíceis que nos cruzam o caminho, pois que por elas sabemos descobrir os nossos limites. A Jesus, nosso modelo, mestre e guia, agradecemos sua experiência e seus ensinamentos quando cá esteve entre nós. Que nossos corações se encham dessa luz e que possamos aproveitar essa oportunidade e nos transformar em pessoas fraternas e compreensivas, compreendermos a limitação do nosso próximo, sendo indulgentes, compreendendo as dificuldades que nos rodeiam, compreendendo as leis do Criador. Divino amigo Jesus, seja por nós hoje e por todo sempre, que assim seja.